Oi, gente. Antes de mais nada, curte aí, comenta se você gostar desse vídeo aí no finalzinho. Ativa as notificações, inscreva-se no canal também. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo novos vídeos aí para vocês. Gente, ajudem, que isso me incentiva muito, tá bom? A continuar esse trabalho aqui. Gente, hoje eu vou falar de uma obra muito atual, muito relevante para esse momento que a gente viveu, né, da pandemia, e que muitos ainda estão passando no nosso país, pelo menos no Brasil, ou mesmo em todo o mundo, sobre a questão da solidão nesse mundo virtual, nesse mundo que vivemos hoje em dia, que é esse livro aqui do Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão. Gente, esse é um livro assim que é um desgraçamento mental, porque ele te faz pensar várias coisas, ele te instiga, sabe? É muito interessante como que ele trabalhou esse tema, buscando explorar várias facetas aí da vida. Por exemplo, no capítulo 1, ele vai falar do sentido bíblico da solidão. O que a Bíblia fala sobre a solidão? E o que ele pensa sobre isso? Na questão da vida amorosa, o que ele pensa da pessoa que é solteiro? O que ele pensa também do estigma de ser solteiro? Porque hoje em dia existe sim um estigma para as pessoas, né, que são solteiras, que vivem sós, né, entre aspas, né. Então ele vai contar assim um pouco da história de Darwin, que o Darwin ele relutou muito para casar. Ele fez uma lista, gente, ele fez uma lista sobre os prós e os contras de casar e de não casar também. E aí ele chegou à conclusão de que era melhor casar, né? E ele, pelo visto, foi muito bem feliz porque ele teve cerca de 10 filhos com a mulher dele, ele casou com uma prima, assim, né? Bem ali parentesca dele, né? Ali bem próxima. E ele foi muito feliz, pelo visto, né? Que teve muitos filhos e tal. E ficou com essa mulher aí que sempre acompanhou ele na carreira dele, ajudou muito, incentivou ele muito nas publicações dele, né? A ser o que ele foi. Então, gente, também eu fiquei muito imaginando nessa questão aí, pensando, refletindo sobre isso, sobre como que é vista a pessoa solteira hoje em dia, porque realmente, se você é casado, assim, parece que não existe um estigma para o casado. Não existe o termo casadona, existe o termo solteirona, por exemplo. Se você é divorciado, aí você também já tem outro tipo de estigma também, você sofre. Então, tudo isso faz assim você pensar várias coisas. Isso é muito interessante, porque realmente nós, mulheres, né, principalmente, nós somos muito cobradas e a gente acaba também se cobrando muito. E às vezes isso não é bom, porque isso pode causar ansiedade, isso pode causar depressão, isso pode causar várias coisas aí, comportamentos que não são muito bons para o seu organismo e que fazem realmente muito mal. Então, há sempre em torno da mulher essa exigência assim, de casar, ter filho, ter um esposo, de trabalhar fora, de trabalhar em casa, de cuidar do marido, cuidar dos filhos. Nossa, muitas coisas, ser bem-sucedida, ser rica e tudo mais. Então é muito difícil uma mulher arcar com tudo isso e ser feliz, né? É muito difícil, é muita coisa, é muita cobrança social. Então nós mulheres temos que ter muito cuidado com isso. Capítulo 2, ele vai falar sobre a solidão no mundo virtual. Aí esse também é outro tema, assim, desgraçamento. Porque o que a gente mais tem hoje em dia são pessoas solitárias nas redes sociais. Por que existem os haters, por exemplo? Por que existem hackers? Por que existem pessoas ali que se infiltram nas redes sociais para criar laços, criar amizades? Porque eles não têm isso na vida real. Hoje, cada um está na sua casa. Sempre foi assim, até mesmo antes da pandemia, cada um estava na sua casa, preocupado só com os seus afazeres, com a sua faculdade, com o seu trabalho, com a sua família, e só.
Então, esses laços, eles são muito líquidos, são laços descartáveis, até quando você faz, por exemplo, você é amigo de uma pessoa lá no seu trabalho, você é amigo enquanto você está trabalhando ali naquela empresa, naquele trabalho. Depois, quando você sai, aí você nunca mais fala com aquela pessoa e pronto, passou. Então, essa nossa vida, ela tem empurrado a gente a ter relacionamentos líquidos que não duram. Então, isso não é bom, porque nós, seres humanos, nós fomos criados para criar laços, para viver em sociedade. Então, isso aí é o lado ruim, sabe, do mundo que vivemos hoje, desse mundo líquido, sabe, do amor líquido também. Ele vai falar sobre isso também, né, sobre como que os laços são desfeitos muito facilmente, e até mesmo nas redes sociais, né, porque você não tem a dor da rejeição, por exemplo. Se você não quiser mais ser amigo de alguém no Facebook, só é você ir lá e desfazer amizade. É muito simples. Você não precisa passar por todo um processo ali para desfazer uma amizade. É muito fácil, num clique você já acabou com isso. E então também nos relacionamentos amorosos também acontece, né, de ter os aplicativos também, né. Então eu acho que isso não é bom pra gente. Eu acho que isso nos tornou assim até menos humanos. Então essa pandemia serviu muito pra gente refletir sobre a nossa vida, sobre como que a gente tem lidado com outros, se a gente tem realmente dividido as coisas, a gente tem se importado com o outro realmente. Outra coisa, capítulo 3, ele vai falar a solidão dos livros, da leitura como companhia, da escrita como companhia. E ele vai falar assim sobre homens que se refugiaram totalmente do mundo, assim como Isaac Newton, por exemplo. Ele era um homem muito introspectivo e ele era tão inteligente assim que quando ele tinha uns 14 anos, se eu não me engano, ele fez uma lista assim dos pecados que ele já tinha cometido, que ele não queria mais cometer, sabe? E ele era uma pessoa muito interior, muito introspectiva. Ele tinha dificuldade de fazer relacionamento, ele tinha, sabe, uma preguiça de fazer relacionamento porque ele não sabia lidar. Tanto é que ele foi um homem que ele nunca casou, ele nunca teve filho, nunca teve família, mas ele se debruçou sobre os livros e ele fez aquela célebre frase, né? Se eu cheguei tão longe é porque estive sobre ombros gigantes. E isso é marcado, e ele é um cara assim que revolucionou a ciência física e os que conhecemos sobre o tempo, sobre os corpos celestes, sobre o movimento, sobre toda a nossa vida. Ele construiu as bases da física, e isso é muito relevante, foi muito relevante para que outros homens como Einstein pudessem também chegar nas suas teorias, por exemplo. Então ele foi uma pessoa que viveu reclusa. Ele passou por uma pandemia ali, na época dele, acho que ele ficou uns 2 anos em casa, mas foram 2 anos muito produtivos, muito mesmo, porque ele descobriu várias leis do movimento, ele deu o pontapé da ótica, ele que descobriu, né, que a gente tem as cores do arco-íris, ele descobriu os problemas de visão que nós temos. Então, gente, várias coisas ele fez enquanto esteve recluso. Ele foi uma pessoa muito estudiosa, muito assim, que se debruçou realmente sobre um assunto e que não colocou limites para isso. Enquanto nós aqui, né, muitas vezes, né, não fazemos nada, né, na quarentena não produzimos nada. Só que a gente também não tem que se cobrar, né, porque Isaac Newton, né, ele era uma pessoa diferente, né, de mim, de você. Ele tinha com certeza um QI muito alto. Então a gente não pode se comparar também, né, a um dos maiores físicos aí que já pisou sobre essa terra. Outra coisa, capítulo 4, ele vai falar do Deus da solidão. E ele vai falar sobre como que Deus usou a solidão para falar com homens, para falar com profetas, como que ele usou o deserto para treinar os santos, para treinar homens que seriam mestres e fariam discípulos ali na Bíblia. E como que esses homens revolucionaram essa época e como eles foram influentes para que o cristianismo crescesse no mundo, para que os fiéis crescessem no mundo e para que uma geração fosse impactada através dessas personalidades bíblicas. Gente, e
como que foi o desenvolvimento desses profetas, desses santos, que viveram reclusos, que foram para o deserto, abandonaram tudo, família, casa, amigos, abandonaram tudo mesmo, todas as aparências, todas as riquezas, todos os bens materiais, e foram viver reclusos, simplesmente para depender totalmente de Deus e ter uma relação mais íntima, mais profunda com Ele. Então, como que Deus usou essa solidão para o bem? Então, aí ele mostra que a solidão, ela não é uma coisa ruim. Aqui a solidão, ela pode ser uma coisa muito positiva. Ela também é usada por Deus, um mecanismo para fazer nós crescermos, nós desenvolvermos. Então, isso é muito válido para a nossa vida. Isso serve também, né, para nós, quando a gente estiver passando por esse processo também. São momentos que crescemos muito, então preste atenção muito bem, porque você pode muito bem usar essa solidão, né, para fazer uma coisa muito útil. Por exemplo, a leitura, né, que eu sempre falo que é um refúgio. Você nunca está sozinho, você pode nunca ter viajado para nenhum país, mas dentro de um livro ali você pode viajar para vários lugares, você pode construir vários lugares na sua imaginação, e isso não tem preço. E por último ele vai falar da solidão na arte e no cinema. E ele vai debruçando ali também como que na arte, como que é representada a solidão na arte, gente. E no cinema ele vai falando de vários filmes clássicos aí, vários filmes que são importantes para a literatura, adaptações, né, da literatura. Gente, esse livro, ele é muito especial, muito interessante e vale a pena mesmo, porque ele te dá assim um up, ele te dá assim várias referências para você, né, também ir lá depois ler esses livros ou assistir esses filmes aí que são clássicos, né. Então, gente, existe, né, uma solidão nos livros, né. A leitura, ela é uma coisa solitária, mas ela é uma solidão que em companhia, né, de livros. Ela é uma solidão boa, porque te faz crescer, te desenvolve tua mente, desenvolve o teu cérebro por inteiro. Então, sem dúvida, é uma coisa que vai agregar para você na sua carreira profissional, como pessoa, como ser humano. Não importa o tipo de leitura que você gostar, leia, que isso que é o mais importante. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse era o recado de hoje, o livro de hoje, tá bom? Dilema do Porco Espinho, vale muito a pena ler. E eu sou muito suspeita para falar, Leandro Carnal, eu acompanho muito o trabalho dele aí. Ele é realmente um dos maiores palestrantes do Brasil e professores também do Brasil. Então, não tem como você não conhecer ele hoje em dia, né? Então é isso, gente. Eu também queria falar assim que ele é uma pessoa que ele é ateu, né? Que, pra quem não sabe, na verdade o que aconteceu com ele foi que depois que o pai dele morreu, ele virou ateu. Ele era cristão, mas assim, ele não é aquele tipo de ateu que ele vai xingar a religião de ninguém, não. Pra mim, ateu é uma pessoa que fala que é de Deus e faz uma coisa totalmente ao contrário, entendeu? Do que aquilo que tá pregando, falando. Porque é vão se você pregar uma coisa e você não fizer na sua vida. Então, é isso, gente. Ele não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam. Então é isso aí, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau. Até a próxima. Beijos.